vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar, engrandecer nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor. Vamos começar com a oração. Vamos pedir. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Graça e paz. Vamos O som tá bem orar. baixinho para mim, eu vou sair e entrar novamente. Amém. Pode sair. Vamos começar com a oração, pedir aos Deus. Depois nós vamos ouvir o hino. Logo após, a gente passa para o estudo desta noite. Vamos pedir a Tairone para fazer a oração inicial desta noite, por gentileza, Tairone. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade de nos reunirmos, Senhor, em teu nome, para te adorar, para ouvir da tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que guie esse culto com a tua gloriosa mão, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como incenso suave, Senhor, que entra nas tuas narinas. Assim como também, Senhor, te peço, fala conosco através dos hinos, através da mensagem que será lida, através da pregação da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe cada um que chegou até aqui,
que a tua graça, Senhor, possa encher o coração de cada um dos membros da tua igreja, que nós, Senhor, possamos lembrar da tua presença, lembrar da tua pessoa e obra, lembrarmos, Senhor, que o Senhor é um Deus pessoal, não é simplesmente uma criação da nossa imaginação, mas é um Deus que está presente nas nossas vidas e está presente essa noite. E pedimos, Senhor, que nos guarde com tua forte mão, nos dá direção, nos dá um caminho, Senhor, para nos aproximarmos mais de ti, em vida de santidade, em piedade e em conhecimento, Senhor, da tua palavra, pois a verdadeira piedade só pode vir através do genuíno conhecimento da palavra de Deus. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se vai dar para a gente ouvir o hino, mas eu vou tentar aqui. Mas minha caixa de som tá queimada, né? E não tem como reproduzir o hino, tá certo? Mas vamos continuar agradecendo ao nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, né? Pedindo para que Deus possa ser com todos nós, continue tendo misericórdia, né? Que são as causas de nós não sermos consumidos, né? Pela aí essa volta aí pelos casos de Covid, né? Pelos enfermos, por Dayana, que se encontra aí sendo medicada aí por causa de um trombo, né? Deus possa estar nos livrando de todo mal, de acordo com sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedir também pelo estudo que vai ser ministrado nesta noite, assim como Tayane já orou, né? Pedir pela nossa igreja, pelos nossos pastores, né? Vamos pedir para a irmã Pauliana fazer essa oração logo após a palavra estar com o pastor para o estudo. Oremos. Pai amado e Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, mesmo que de forma online. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós durante o dia e durante a semana. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias e tua imensa graça sobre nós. Pedimos, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, em principal Dayana, Senhor, que ainda está hospitalizada. Te pedimos, Senhor, que esteja com cada um de nós e que tu possas, Senhor, preparar o nosso coração para a tua palavra. Que possamos, Senhor, entendê-la e vivê-la, Senhor. Que possamos também falar sobre ti às outras pessoas e que possamos propagar o teu evangelho. Seja com o pastor Davi, Senhor, que vai trazer a mensagem. Que ele fala tão somente, Senhor, o que provém de ti. Nos abençoe e continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pauliana. Pastor, com a palavra, fica à vontade. Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos meditar um pouco nos 3 primeiros versículos do livro que escreveu o apóstolo João e que nós conhecemos como Apocalipse. E ainda bem que Tairone está por aí, viu? Qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários. Os universitários estão ruins. Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, são os versos que introduzem esse livro. É a apresentação que João faz e ele vai também dizer qual o motivo da sua carta, né, do seu livro. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando
enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que esse livro é um livro que não é fácil de ser explicado, de ser, e inclusive de ser entendido. É um livro que muitos crentes correm dele. Eu já ouvi, inclusive, pastores dizerem que nunca tentaram expor esse livro nas suas igrejas, justamente pela questão, pelo menos o que eles relatam, eles dizem, pela questão da dificuldade que se há de interpretar, de compreender o que está escrito nesse livro. É um livro que usa muita figura de linguagem, é um livro que tem uma linguagem muito figurada, mas é um livro de grande importância para a Igreja do Senhor, e que há uma urgência em que a Igreja do Senhor, ela aprenda esse livro, e como diz o texto que nós acabamos de ler, guarde as palavras desse livro. Não sei o que o Tairone falou aí, mas foi tão rápido que eu não consegui ler. Tá? Mas vejam, quando esse livro foi escrito, por volta do ano 90, a igreja estava sofrendo ainda grande perseguição. Nós vemos os relatos históricos que a igreja, sendo perseguida, tinha muitos irmãos que já tinham sido assassinados, presos, humilhados, maltratados, duramente perseguidos. Crentes que já haviam sido assassinados através de fogueiras e tantos outros meios que os seus perseguidores usavam para matar os cristãos. Os apóstolos, com exceção de João, todos já estavam mortos, assassinados, inclusive. Né? Eles não estavam mais entre o povo da igreja, entre a igreja do Senhor. E Deus, na sua soberania, na sua glória, resolve usar o último dos apóstolos para escrever esse livro, entendendo, lógico, que a igreja precisava ouvir uma palavra de esperança. Então, por mais que muitos pensem que Apocalipse é um livro complicado, de linguagem, de compreensão complicada, é um livro que traz grande esperança para o povo de Deus, que trouxe, na época em que ele foi escrito, grande esperança para o povo de Deus, e que ainda hoje traz grande esperança para todos nós, que somos o povo de Deus. Ou seja, com isso, nós podemos dizer que esse livro é um livro atual. É um livro que serve para os dias de hoje. Como diria o grande pregador Billy Graham, ele é mais atual do que o jornal do dia de hoje. Está tendo um culto aqui, ó. Coisa boa. Um dos grandes erros que a boa parte da igreja comete quando estuda esse livro é entendê-lo de forma literal. E não tem como ser assim, irmãos. Entendermos esse livro de forma literal, porque imaginemos, nós vemos Jesus Cristo vindo com todo o poder e glória, e quando ele abrir a sua boca, a sua língua sair como uma espada de dois gumes. Imagina aí a língua de Jesus num formato literal, uma espada de dois gumes, não é? Então, João, ele usa uma linguagem que poderíamos chamar de uma linguagem em códigos, já que ele estava preso
e preso justamente por pregar a Jesus Cristo, por pregar o Evangelho, ele não poderia falar claramente acerca do Evangelho e daquilo que ele estava recebendo de Deus através do anjo de Cristo, justamente porque a guarda iria tomar aquela carta e aquela carta, ou esse livro, jamais chegaria ao seu destino, que era justamente a Igreja do Senhor. Então ele usa, claro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, essa linguagem cheia de códigos, que a igreja com certeza iria entender, ele sabia disso. Porém, os inimigos jamais entenderiam ou entenderam. Então, o livro ele não pode ser entendido, interpretado, compreendido de forma literal. Uma outra questão que nós precisamos também entender acerca desse livro é que ele não é do primeiro capítulo até o último capítulo, capítulo 22, uma história sendo contada de forma cronológica. Não está seguindo ali uma história, porque se compreendermos assim também, como infelizmente muitos compreendem, nós vamos ver aí mais de uma ressurreição, nós vamos ver aí mais de uma vinda de Cristo e tantas outras coisas que vão trazer grandes complicações, e aí vai chegar um ponto em que você começa a explicar uma coisa, e daqui a pouco, quando chega num certo ponto, você vai se perder justamente porque não vai ter como explicar aquilo novamente, ou de forma mais clara. Então, o livro, ele é um livro que é contado, uma história, digamos assim, 7 vezes. João começa a contar uma história, e quando ele termina, ele torna a contar a mesma história, e depois, novamente e novamente, e durante 7 vezes, ele conta a mesma história. Claro, com ênfases diferentes. É como se eu estivesse falando aqui, por exemplo, a essa câmera, e de repente tivesse uma outra câmera aqui, eu começasse a falar, ou então eu estivesse falando para um grupo e contasse toda uma história para um grupo, e depois eu começasse novamente a mesma história contada para outro grupo. No entanto, João conta a mesma história 7 vezes para o mesmo grupo, no mesmo livro. E esse grupo, lógico, nós sabemos que é o povo de Deus. Dito isso, vamos aos versos que nós lemos. O livro começa usando a palavra revelação, que é justamente a interpretação ou o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, algo que é revelado. E aí, irmãos, nós já começamos a compreender uma coisa. Quando ele começa dizendo que essa é uma revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo com isso que não há mistério nisso, mas uma revelação, uma cortina que foi aberta, algo que foi desvendado, olhos que foram abertos, ou seja, algo que é para compreensão. Então, aí já cai por terra aquilo que alguns dizem que esse livro é um livro de mistérios, de coisas ocultas, de coisas desconhecidas na sua grande maioria, ou em boa parte desse livro. Muito pelo contrário. A intenção de Deus em inspirar João para escrever esse livro não foi de trazer mistérios, mas de trazer revelações da sua soberana, e como lembrou Beguinha, nas suas palavras na introdução, a sua soberana e perfeita e agradável vontade. O que ele queria com os seus o povo soubesse. Então, aqui está diante de nós um livro que não é um livro para trazer mistérios, que não é um livro para ser visto dessa forma, mas que é um livro que traz a vontade de Deus revelada para o seu povo. Talvez o grande engano seja justamente pela interpretação errada do livro.
mas, como já vimos, o seu nome traz justamente a grande intenção e o grande propósito de Deus para a igreja dele, que é justamente fazer com que a igreja saiba das coisas que iriam acontecer, e nesse caso que já estão acontecendo há muito tempo, já que nós que somos de linha reformada, pelo menos grande maioria daqueles que são de linha reformada acreditam que as coisas já começaram a acontecer, ou seja, já estamos vivendo o milênio do Senhor. Veja o que é que ele diz. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Percebam. Aqui, irmãos, nós podemos lembrar das palavras de Jesus Cristo quando disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando o livro começa dizendo que essa é a revelação de Deus, que ele deu a Jesus Cristo, não quer dizer que Jesus Cristo não sabia de nada e foi o primeiro a saber, e foi o primeiro a ouvir, e foi o primeiro a ver aquilo que é a vontade soberana de Deus. Não, de forma nenhuma. Nós sabemos que Cristo Jesus é o Deus encarnado, é o Deus Filho, então ele já sabia de tudo. O que é que o livro, então, quer dizer com isso, quando diz que Deus o entregou, que Deus lhe deu? Quer dizer justamente que, a partir de agora, é Cristo Jesus que, soberanamente, como Deus, irá governar e fazer com que todos os eternos propósitos de Deus sejam cumpridos na igreja do Senhor e também na vida de todo o mundo. Por isso que ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para quê? Para mostrar aos seus servos, percebam, que essa revelação de Deus foi dada a Cristo Jesus, no sentido, claro, que eu já disse, de ele colocar em prática os eternos propósitos de Deus, e com o fim de mostrar, não de esconder, não de confundir, não de trazer mistério, mas mostrar aos seus servos as coisas que em breve, como diz as palavras aqui, devem acontecer. Então, a intenção de Deus, o propósito eterno de Deus é de mostrar ao seu povo a sua soberana vontade e não de esconder ou de ocultar ou de dificultar a compreensão. É claro que nós sabemos, irmãos, que há textos na Escritura que são difíceis de compreensão, da nossa compreensão. O próprio Pedro disse acerca dos escritos de Paulo que eram escritos difíceis. Com isso, Pedro não quis dizer que não é da vontade de Deus, lógico, que venhamos a compreender. Acredito eu que Pedro, logicamente, compreendeu aquilo que Paulo escreveu. No entanto, ele disse que eram palavras de difícil compreensão. Mas, repito, a intenção de Pedro não era dizer que haveriam textos que não seriam compreendidos pela igreja, mas que haveriam textos, que há textos bíblicos que, de fato, são de uma difícil compreensão. Por isso que requer mais esforço da nossa parte, esforço da parte da igreja do Senhor, um aprofundamento maior, para que assim tenha uma compreensão melhor da Escritura Sagrada. Então, a vontade de Deus, pelo menos o que João está dizendo aqui, é que o seu povo entenda, perceba, descubra, é que o seu povo chegue ao conhecimento da vontade de Deus e, sobretudo, das coisas que iriam acontecer, das coisas que para os dias de nós já estão acontecendo, das coisas que boa parte delas já aconteceram. Ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando
enviado por intermédio do seu anjo, notificou. Percebam, as coisas que em breve deveriam acontecer, não quer dizer, João não quer dizer com isso que tudo ainda irá acontecer. Mas por que que ele escreveu assim? Porque na época em que ele escreveu, no tempo, no período que ele escreveu, de fato, as coisas ainda iam começar a acontecer. Mas no passar dos tempos, dos anos, dos séculos, dos milênios, nós já precisamos ter uma compreensão que muitas dessas coisas já aconteceram, outras tantas estão acontecendo e outras mais ainda irão acontecer. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E servo aqui é escravo. E por que é que eu estou dizendo? Lembrando, lógico, do grego doulos, que quer dizer escravo, servo, escravo. E por que é que eu estou dizendo isso? Justamente, irmãos, para percebermos que aqui o João, ele não faz questão de dizer ao seu apóstolo João, mas ao seu escravo João. Porque, irmãos, muitas vezes, nós, infelizmente, percebemos na igreja uma grande vaidade no meio do povo de Deus, de muitos do povo de Deus, que por terem um cargo na igreja, um ofício, por serem um ministro da igreja, por serem um presbítero da igreja, por serem um diácono da igreja, por serem um líder de um grupo da igreja, se entregam muitas vezes e, infelizmente, à vaidade. Quando nós sabemos, irmãos, que muitos e muitos servos do Senhor, ao longo dos tempos, não tiveram nenhum ofício, não foram ministros, não foram, digamos assim, líderes, mas foram importantes para a pregação do Evangelho. Mas eu quero também ver e fazer uma aplicação de uma outra forma aqui, nessa apresentação de João, dizendo que ele é o autor dessa carta e foi trazido para ele essas revelações. Entendendo, irmãos, que a palavra de Deus escrita foi revelada para os apóstolos e alguns outros irmãos, de forma muito específica. Deus se revelou a estes irmãos, ou seja, a autoridade bíblica está no escrito dos apóstolos e de alguns outros irmãos que nós sabemos, aqueles que são os autores inspirados da Escritura Sagrada. Todos os demais apóstolos já haviam morrido, já haviam sido assassinados. Só restava João. E Deus, na sua soberana vontade, não levanta uma pessoa que está livre. Talvez, não sei, é lógico que Deus não está limitado a essas situações, mas, enfim, de repente, se Deus tivesse usado uma pessoa que estava livre, talvez, claro, entendam o que eu estou querendo dizer com isso. Estou querendo dizer que Deus, ele não é soberano para agir de qualquer forma, em qualquer situação. Mas, enfim, a igreja estava sendo perseguida. Não tinha como alguém, humanamente falando, pegar e começar a escrever um texto, uma carta, um livro. Então, Deus, ele usa quem está preso, quem está isolado, quem está afastado de toda essa perseguição, por mais que João estivesse preso também, mas ele faz isso justamente para usá-lo para escrever isso. Uma outra observação a ser feita é justamente essa também, de que Deus, ele não usou, digamos assim, uma pessoa comum, mas ele usou um apóstolo para trazer autoridade apostólica para o escrito. Já que nós temos a compreensão, irmãos, que as doutrinas que devem
nos preparar para todos os aspectos da vida, devem ser as doutrinas deixadas pelos apóstolos. Lembram de Atos, do capítulo 2? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos ensinavam, naquilo que os apóstolos escreviam. Então, é interessante observarmos também que Deus ele faz com que João seja preso para que lá na ilha de Patmos ele escreva o livro de Apocalipse. Nós podemos aqui tirar uma outra aplicação para essa situação. Qual seria? Seria de que, muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos aquilo que está nos acontecendo, no sentido de contemplarmos as tribulações, as lutas, as angústias, as perseguições, as tristezas, talvez um emprego que tenha um salário tão pequeno, uma situação dificílima que nós enfrentamos, nós não compreendemos, mas nós precisamos entender, irmãos, que há um propósito de Deus em todas as coisas. Todas as coisas. E João foi preso, muito provavelmente, com um propósito de Deus, de usá-lo para escrever este livro. Então ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Notificar é justamente reassegurar, testemunhar, confirmar, constatar. E o que foi que ele notificou? O que foi que ele testemunhou? O que foi que ele assegurou ou reassegurou? O que foi que ele confirmou e testemunhou e constatou? Ele diz no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele foi testemunha de tudo o que Deus entregou para Cristo e no seu testemunho ele passou para a sua igreja. Tudo. Aí ele termina, irmãos, a sua introdução no versículo 3, dizendo exatamente o que nós podemos ler aí no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Muita gente procura o segredo da felicidade. A igreja estava num momento difícil, de grande e profunda tristeza, pois estava sendo perseguida, tendo uma grande perseguição. Precisava de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto, de uma palavra de orientação. E João, inspirado por Deus, começa o seu livro dizendo que mais que feliz, ou mais que felizes, são aqueles que leem o que está escrito neste livro. E nós, não só aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem o que está escrito neste livro. Porque muitas vezes, irmãos, nós percebemos que muitas pessoas têm um grande conhecimento bíblico. Até mesmo pessoas ímpias. Pessoas que conhecem a Escritura de Gênesis a Apocalipse, que sabem textos decorados, que citam, eu vi muitas vezes nos últimos dias, alguns políticos, inclusive de grande expressão, nos seus discursos, fazerem referência a passagens bíblicas. Passagens bíblicas, com até mesmo com aplicações coerentes. Mas não tem o conhecimento espiritual que nós temos.
e muito menos colocam em prática. Então, vejam, João está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que mais que feliz é aquele que lê o livro e que coloca em prática na sua vida no sentido de dar ouvidos. E, às vezes, irmãos, nós percebemos que na própria igreja, dentro da igreja, há pessoas, membros da igreja, pessoas até mesmo convertidas, que não têm dado ouvidos à palavra, que escutam, que leem, que têm acesso, mas que não dão ouvidos. E acerca disso, Tiago, na sua carta, diz que a importância de quem ouve e pratica é muito maior do que só aquele que é um ouvinte. E, infelizmente, nós sabemos que muitas vezes, muitos de nós temos ouvido a palavra de Deus, mas não temos dado ouvidos a essa palavra, no sentido de colocarmos em prática. É por isso que João, de forma enfática, vai dizer: mais que felizes são aqueles que ouvem, ou são aqueles que leem, são aqueles que dão ouvidos, são aqueles que guardam essa palavra, a palavra da revelação, a palavra da Escritura, dos seus corações. Isso nos faz lembrar as palavras do salmista quando disse: a tua palavra escondi, ou seja, guardei, escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós só iremos fugir das nossas práticas pecaminosas quando nós lermos, ouvirmos e guardarmos, no sentido de colocarmos em prática a palavra do Senhor. Então, como eu disse no início, esse livro é de grande importância para a Igreja do Senhor. Esse livro foi escrito especificamente, direcionadamente à Igreja do Senhor. Mas esse livro só fará sentido à Igreja do Senhor quando a Igreja do Senhor colocar em prática aquilo que está sendo ensinado neste livro. E não só nesse livro, mas em toda a Escritura Sagrada. Ele diz, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Por que devemos fazer isso? Ele conclui dizendo, pois o tempo está próximo. A vinda gloriosa do Senhor está próxima. Ele veio aqui ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele voltará, não mais como o Cordeiro de Deus. Ele voltará como o leão da tribo de Judá, para julgar aqueles que serão julgados. E a Bíblia vai dizer-nos, irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O tempo está próximo. Nós precisamos ter isso em mente. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Muitos podem dizer, a minha avó já dizia isso, passou anos dizendo isso, a minha mãe passou anos dizendo isso, e até agora nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que o tempo de Deus está próximo, a vinda do Senhor está próxima, e será como nos dias de Noé, que os homens não acreditavam, mas que foram pegos, não de surpresa, porque foram avisados, mas foram pegos na vinda gloriosa do dilúvio e não puderam mais se salvar. A Igreja do Senhor precisa estar atenta a essas questões também, irmãos. A vinda do Senhor está próxima, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ele, pois, nos abençoe nessa noite. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Muito bom o estudo, muito esclarecedor. Só temos que fazer a colocação da prática do que ouvimos, para que sejamos achados diante do Senhor conversão. Sal e luz neste mundo tenebroso. Amém. Se não há mais algum irmão, vamos para os avisos, né? Amanhã tem culto de oração pelo Mitre, sob a direção da SAF, né? Domingo, escola dominical e o culto à noite. Eu não sei se tem mais algum. Eu quero só lembrar os irmãos que sábado nós temos o congresso da Federação Borborema, que começa à tarde às 13 horas, e à noite toda a igreja está convidada para estar no culto de encerramento. O congresso acontecerá na igreja do Monte Santo. Amém. Os irmãos estão convidados, né, para o culto de encerramento aí do congresso, né? SAF Borborema. Mais algum aviso? O nosso preletor é o presidente do presbitério, minha gente. Bem, pessoa muito quista pela igreja, viu? É verdade. Conhecida, né? Quase ninguém conhece ele. Ele está presente na reunião aí. Mais alguém? Mais algum recado? Se não tem, vamos encerrar, né? Vamos orar. Depois da oração, os irmãos estão despedidos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, ó Pai, realizado, ó Pai, mesmo que de forma remota, Pai, da tua palavra que foi lida, Senhor, pelas orações que foram feitas, ó Pai, que tu possas contemplar cada um irmão que aqui esteve, que ainda está, ó Pai, e também aqueles que não puderam estar, seja com cada um deles, ó Pai amado, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo o mal, que nós possamos a cada dia mais e mais, ó Pai, estar reunidos, ó Pai, no teu nome, para te louvar, para te engrandecer, te bendizer, ó Pai, e honrar tudo o que tu tem feito, Senhor, em nossa vida, mesmo sem nós merecermos, ó Pai. Nós te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e esteja amanhã conosco na oração e sábado congresso. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império efulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, deseja